Pois bem, olá pessoal, tudo em paz? Bom, eu sou o professor Júnior Barros, da escola Professor Tertuliano Pinheiro Filho, de Barcelona, RN, certo? E nós fomos, a Cristina, que é a diretora da DIRED, e a professora Francinete e tal, me falaram do projeto das videoaulas, né, orientando para os assuntos que são mais recorrentes no Enem e etc, certo? Então, diante disso, nós preparamos algumas questões da prova de matemática do Enem 2019, para que com essa iniciativa a gente possa naturalmente dar a nossa contribuição, certo? Para os alunos da Tertuliano e também para os alunos da quarta DIREC. Claro que em cada questão nós vamos destacar os assuntos que são mais recorrentes, onde se estuda no ensino fundamental e médio e que precisa de complementação, né? Mas estamos assim no ano atípico, precisa buscar outros meios enfim, todo mecanismo que contribua para o seu engrandecimento é importante. Mas minimamente nós vamos fazer também a nossa contribuição. Tá bom, meus queridos? Então vamos à luta. Pois bem, nós pegamos aí as questões da prova amarela, de matemática, que foi aplicada no segundo dia, o ano passado. A primeira questão da prova, a questão de matemática, é a questão 136. Bom, e como todas as questões, e vale para todas as disciplinas, nós precisamos naturalmente de entendermos o que a questão tem de informação, depois pegar, né, aquelas informações básicas e organizar o pensamento para poder resolvermos a questão e darmos um parecer. Então a questão diz o seguinte: o boliche é um esporte cujo objetivo é derrubar com uma bola uma série de pinos alinhados em uma pista, certo? A professora de matemática organizou um jogo de boliche em que os pinos são garrafas que possuem rótulos com números, conforme mostra o esquema. Em síntese, o boliche a gente derruba com bolas, né? O objetivo é derrubar. E os rótulos das garrafas são números decimais, fracionários, na forma de porcentagens, enfim. Bom, as informações até o momento são essas, nós vamos seguir com a questão. Depois ele diz assim: o aluno marca pontos de acordo com a soma das quantidades expressas nos rótulos das garrafas que são derrubadas. Resumindo, a pontuação, nós vamos precisar somar todos os rótulos das garrafas derrubadas. E aí, soma de fração, número decimal, enfim. Temos que somar tudo isso, certo? Agora, olha, isso é importante, ó. Se dois ou mais rótulos representam a mesma quantidade, apenas um deles entra na contagem. Quer dizer que se eu derrubar duas garrafas com o mesmo número, eu vou somar só um dos valores, se forem números iguais. Isso é importante, viu? Depois, um aluno marcou 7,55 pontos. Então o aluno, né, arremessou uma bola e derrubou garrafas, e no final ele somou 7,55 pontos em uma jogada. Depois ele diz: uma das garrafas que ele derrubou, veja bem, uma das garrafas que ele derrubou, uma delas é 6,8. Tinha lá no rótulo 6,8. E aí ele pergunta:
a quantidade máxima de garrafas que ele derrubou para obter essa pontuação é... Veja, e aqui tem as opções, né? Letra A, B, C, D e E. Se você marcar aleatoriamente, você tem aí 20% de chance de acerto, né? Fazendo aí a probabilidade. Veja, se uma das garrafas que ele derrubou é 6,8 e ele marcou 7,55 pontos, então veja, um aluno marcou 7,55 com uma jogada e uma das garrafas que ele derrubou, segundo o texto, é 6,8. Então essas informações nós vamos buscar lá no enunciado da parte interpretativa. Veja bem, se a pontuação foi de 7,55, então, se você pegar 7,55 menos a bola que ele afirma que ele derrubou, 6,8, nós temos aí 0,75. Fazendo essa subtração, né, que você faz aí na hora com a sua caneta. Quer dizer que veja bem, se a pontuação foi de 7,55 e uma das bolas foi 6,8, não é? E 7,5 menos 6,8 dá 0,75. Mas ele disse que se duas ou mais garrafas tiverem o mesmo número, mesmo rótulo, você vai somar apenas uma vez. E aí, precisa ver o seguinte, tem várias garrafas que correspondem a 0,75 e nós sabemos lá da educação básica, do ensino fundamental maior, especificamente o 7º ano em diante, que quando se estuda fração em números decimais, diz o seguinte, 0,75, transformando esse número decimal em fração, é o mesmo que 75 sobre 100, correto? Lá do fundamental. E 75 sobre 100 corresponde a 75%. Não é verdade também, lá de anos anteriores? Se a gente pegar a fração 75% e simplificar, nós vamos ter aí 3/4. Isso quer dizer o seguinte, todos aqueles rótulos que corresponderem a esses números, a essas frações, a gente vai somar somente uma vez. Então veja, frações equivalentes, que se estuda lá no fundamental também. 3/4, se eu multiplicar por 2, né? Numerador e denominador, nós vamos obtermos como resultado 6 sobre 8, né? Se continuarmos essa multiplicação, nós vamos obter 9 sobre 12 e assim por diante. São frações equivalentes, lembra? Isso vai ajudar no nosso entendimento. Então veja bem, uma das garrafas foi 6,8, né? E as outras garrafas, quando você fez lá 7,55 menos 6,8, deu 0,75. Quantas garrafas tem naquela sequência que corresponde a 0,75 ou 75%, né? Veja bem, 0,75 transformado em fração simplificada dá 3/4 e aqui são as frações equivalentes, como eu já mostrou anteriormente. Então veja que se eu mostrar, se eu voltar lá na questão, existem, incluindo o boliche de 6,8, incluindo, quer dizer que foi uma das garrafas que ele derrubou, mas aquelas que correspondem a 0,75, nós vamos encontrar 6 opções, e aí a que corresponde ao número 6 é a letra E. Mas aí eu vou voltar na questão para exatamente a gente fazer a contagem lá. Mostrado na questão que mostra as garrafas. Ele afirma no texto que uma das bolas que ele derrubou foi essa, né? E que a pontuação dele foi de 7,55, lembra? E quando fizemos 7,55 menos a garrafa que ele derrubou, deu 0,75. Então,
E aí, se duas ou mais garrafas tiverem o mesmo rótulo, você vai contar só uma vez. Então, além desse 6,8, quantas garrafas tem que corresponde a 0,75? Veja bem, simplificando frações lá do 7º ano, você lembra? Se simplificar 9 sobre 12, dá para simplificar por 3, né? Isso ficaria 3 quartos. 3 quartos, se você dividir 3 por 4, dá 0,75, tá? Então, nós temos aqui duas opções já. 34% não corresponde a 0,75, tá fora. 0,75 é mais uma garrafa de rótulo igual a 3 quartos, né? Aí vem a garrafa de rótulo 3 quartos, mais uma. Se simplificarmos a fração 6 sobre 8 por 2, daria 3 quartos, corresponde a 75% também, né? Vem mais uma garrafa com 75%, porque se tiverem números iguais, você conta só uma vez, né? Diz o texto. O rótulo 3 sobre 4 não entra, porque não corresponde a 75%. O rótulo 4 sobre 3 não entra, porque se você fizer a divisão aí dá um número decimal, né? Uma dízima, inclusive, 1,333. E 4,3 não corresponde a 75%. Então, fazendo a conta, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 garrafas que, com essa jogada, o estudante derrubou. No caso aí, seria a opção letra E, né, 6. Beleza, então aqui a gente, o que a gente já viu nessa questão, e aí nós vamos organizar para a questão seguinte. Questão seguinte. Pois bem, nessa questão diz, nessa questão de número, essa questão nós temos questão 137, né, da prova do Enem de matemática do ano passado, da prova amarela, diz o seguinte: as coordenadas usualmente utilizadas na localização de um ponto sobre a superfície terrestre são a latitude e a longitude. Lembra que se estuda isso no ensino fundamental, né? Geografia. Para tal, considera-se que a Terra tem uma forma de uma esfera. Existe controvérsia sobre isso, mas vamos considerar, né, o documento oficial, que a Terra tem uma forma esfera. Diz mais: um meridiano é uma circunferência. Lembra de circunferência? Então veja bem, um meridiano é uma circunferência sobre a superfície da Terra que passa pelos polos norte e sul, representados na figura por PN, polo norte, e PS, polo sul. O comprimento da semicircunferência, e aí é importante esse conceito aqui, ó, semicircunferência é metade da circunferência, tá? Se a circunferência tem 360 graus, a semicircunferência tem somente 180, né? Então, o comprimento da circunferência que une os polos norte e sul, a gente vai ver isso na figura, tá? Tem comprimento igual a 2.016 quilômetros. Esse é o comprimento da metade da circunferência, que une os dois polos. Diz mais: a linha do Equador também é uma circunferência sobre a superfície da Terra, com raio igual ao da Terra. Certo? Informações óbvias, né? Sendo que o plano que a contém é perpendicular, planos perpendiculares, lembra? Formando 90 graus. Sendo que o plano que a contém é perpendicular ao que contém qualquer meridiano. E aí segue, né? São muitas informações na questão,
nós estamos pegando as mais importantes para fazer o entendimento. Ele diz, seja P um ponto na superfície da Terra. P, um ponto na superfície da Terra. C, o centro da Terra. E o segmento PC, um raio. Conforme mostra a figura. Seja φ o ângulo que o segmento PC faz com o plano que contém a linha do Equador. E aí vem a medida em graus. Olha, deu várias informações, inclusive muitas, né? E aí pergunta, ó, a medida em graus de φ é a medida da latitude de P. Beleza. E aí todo aquele texto que nós fizemos a leitura, com muitas informações, estão aqui no esquema da circunferência, né? Meridiano, polo norte, polo sul, a linha do Equador, né? Que tem a mesma medida da circunferência. P, um ponto na superfície da Terra, aqui é o ângulo, e PC é o raio. Lembra daquela informação de semicircunferência? Metade da circunferência, ou seja, se eu pegar aqui do polo norte ao polo sul, eu tenho metade da circunferência. Isso corresponde a 180 graus. Para que isso vai servir, né? Veja, suponha que a partir da linha do Equador, um navio viaja subindo em direção ao polo norte, percorrendo um meridiano, até um ponto P com 30 graus de latitude. Outra informação importante, é aquele ângulo, né? E aí pergunta, quantos quilômetros são percorridos pelo navio? E vem as famosas opções, né? Questão objetiva, aquela que a gente diz de marcar. Então veja bem, pegando essas informações que nós obtivemos na questão, né? C igual a 2016 quilômetros, que é a semicircunferência, que corresponde a 180 graus. Se a circunferência inteira, que é uma volta, né, dá 360, a semicircunferência 180. Informação importante e definitiva. Então nós podemos utilizar a famosa e velha regra de 3. Lembra? Que desde o fundamental maior a gente estuda na educação básica. Então veja bem, 180 graus da semicircunferência corresponde a 2016 quilômetros. Essas informações nós pegamos do enunciado, né? Menos essa da semicircunferência. Você vai buscar nos conhecimentos que a escola lhe ofereceu. Né? Então, 180 graus corresponde ao comprimento de 2016 quilômetros. Logo, 30 graus, que ele se referiu aí no final, vai corresponder a x quilômetros. Regra de 3, simples e direta. É só multiplicar meios por extremos, né? Como a gente vê nos estudos da regra de 3. Bom, multiplicando meios por extremos, e aí eu dei um passo direto aqui, ver se vocês vão compreender, seria 180 vezes x, eu já fiz direto, tá? Igual a 30 que multiplica 2016, divididos por 180, tá? Ó, 30 vezes 20.016, divididos por 180. Estava multiplicando, passa dividindo. E aí, fazendo-se essas continhas, tem 3 minutos no Enem para isso, não é fácil, né? Mas aqui você poderia eliminar, por exemplo, 0 e 0, né? Ó, já ficaria menor, certo? Eu poderia também simplificar 3 e 18, poderia fazer isso? Por quanto? Por 3, né? Aqui daria 1 e aqui daria 6. Pode ser feito isso? Pode. E quem não fez, vai multiplicar 3 vezes 20.016, divididos por 18. Mas podia fazer mais uma simplificação aqui, tá? Multiplicando e dividindo, acharemos o valor de x. Ou seja, o x aqui nós temos
x igual a 3.336 e a unidade aqui é quilômetros, né? E aí, se você voltar para as opções, a opção que aparece, esse valor seria letra B de Barros, aliás, letra B de bola. Certo? Então, veja que na questão tem muitas informações, mas também tem muitos assuntos da educação básica, né? Regra de 3, comprimento da circunferência, simplificação, tudo isso, veja, quando pega aquelas informações e pega os assuntos, não tem uma fórmula pronta, né? É pegar as informações e sair montando as peças do jogo. Pois bem, de modo que nós vamos seguir com as nossas orientações de modo a contribuir com o seu sucesso. Veja bem, o Enem tem muita interpretação, mas não tem só interpretação, são os assuntos do dia a dia que aparecem nas questões. E não tem como, é muito extenso e tal. Inclusive, nós pegamos aí só as primeiras questões, por questão de tempo nosso, e enfim, precisa buscar outras fontes para complementar isso aí. De modo que a questão 138 da prova amarela do Enem do ano passado, 2019, diz assim: um asteroide batizado de 2013-TV-135 passou a aproximadamente 6,7 vezes 10 elevado a 6 quilômetros da Terra, muito distante, né? Ele passou da Terra. Veja bem, é uma informação, vamos dizer assim, do mundo da astronomia com matemática. Se você pegar 6,7 vezes 10 elevado a 6 quilômetros, em resumo, isso é um número em notação científica. Notação científica se estuda lá no 8º ano em diante. Mas a informação que o asteroide passou a essa distância da Terra, mas é um número em notação científica, né? O que mais ele diz? A presença do objeto espacial nas proximidades da Terra foi detectada por astrônomos ucranianos, que alertaram para uma possível volta do asteroide em 2032. Já pensou? Mas você está misturando aqui as informações da astronomia com matemática, com possibilidades, enfim. Até agora é a distância que o asteroide passou da Terra, só temos isso, em notação científica. Inclusive, quando você estuda notação científica, lá na educação básica, fundamental maior, diz que número em notação científica serve para quê? Para representar números muito grandes ou números muito pequenos. No caso aqui, um número muito grande, né? A distância que o asteroide passou da Terra. O que mais? Está disponível nesse site aqui. Aí diz assim: o valor posicional do algarismo 7. Em outras palavras, o 7 está em que posição? Naquele número em notação científica, né? Presente na notação científica da distância em quilômetro entre o asteroide e a Terra corresponde a. E se a gente entender esse texto e tiver estudado notação científica, né, tiver estudado ali a parte antes disso, o ábaco, né, unidade, dezena e tal, a gente faz em menos de 3 minutos. E aqui tem as famosas opções. Mas o que a gente precisa fazer é pegar esse número em notação científica e escrever ele na forma normal, forma decimal, convencional. E aí depois localizar esse 7, ele está em que posição? Então vamos lá. Notação científica, a gente já falou, né? O número que aparece na questão, que representa uma distância em quilômetro do asteroide para a Terra, é 6,7 elevado a 6. Ora, nós sabemos que, por exemplo, se eu tivesse 10 elevado a 2, lembra disso?
Isso é 10 vezes 10 que dá 100. Não é assim? Então, 10 elevado a 2 é 1 seguido de 2 zeros. Então, 10 elevado a 6 vai ser 1 seguido de 6 zeros. A gente podia fazer isso detalhado, mas levaria um tempão. E o objetivo aqui é lhe orientar, né? E os detalhes cada um tem que estudar no dia a dia. Então, veja bem. 6,7 vezes 10 elevado a 6, multiplicação e potência, resolve primeiro a potência, né? Lá das expressões numéricas, lembra? Então, 10 elevado a 6 é 1 seguido de 6 zeros. Isso significa dizer que é 1 milhão. Não é assim? Tem mais. Se eu pegar, por exemplo, 7 vezes 10... Lembram que é multiplicar por 10, por 100, por 1000? Multiplicar por 10 é só deslocar a vírgula para a direita em uma casa. Bom, mas onde é que está a vírgula do 7? Um número que não contém vírgula está depois do último dígito, né? Então, 7 vezes 10 daria igual a 70. A vírgula que estava aqui, agora está aqui. Ou seja, multiplicar por 10, a vírgula vai para a direita em uma casa, porque tem só um zero. E multiplicar por 1 milhão, tem 6 zeros, a vírgula vai para a direita 6 casas. Certo? A vírgula já está aqui. E existe uma casa já, que é o 7. Então, essa vírgula vai se deslocar para a direita 6 casas. Lembra que ela estava aqui, ó. E aí foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um número que não tem vírgula, ela está depois do último dígito. Então, nós pegamos o número em notação científica e escrevemos na forma decimal, convencional, como a gente fala, né? Lembra do ábaco? Unidade, dezena, não sei o que, não sei o que? Então, veja bem, ele quer saber a posição do número 7. Então, nós temos aqui, ó, lembrando lá do estudo do ábaco, né? Da direita para a esquerda, nós temos o quê? Unidade. Estão lembrados disso? Mais uma casa para a esquerda, nós temos o quê? Dezena. Não é assim? Mais uma para a esquerda, nós temos o quê? Centena. Mas eu quero saber a posição do 7, né? Mais uma para a esquerda, nós temos unidade de milhar. Mais uma, nós temos dezena de milhar. E mais uma nós temos centena de milhar. Ele quer saber a posição do número 7. Então, quando você desenrola o número em notação científica, o número 7 está na posição centena de milhar. Claro que lá nas opções, você voltando lá para as opções da questão, isso aparece na letra D de dado. Certo? Então, enfatizando os assuntos cobrados nessa questão. Leitura e interpretação vale para todas as disciplinas, todas as questões. E aqui, aquele estudo do ábaco, que se faz lá no 4º, 5º ano, 6º e etc. E a notação científica. E depois disso, multiplicação, potência, né? Para pegar o número em notação científica e escrevê-lo na forma decimal. Então veja que em cada questão tem muitos assuntos. Por isso que precisa ser valorizado cada aula, porque a junção de tudo leva um estudante mais completo, mais reflexivo. Certo, meus queridos? Então vamos adiante, não é? Na sequência, pessoal, nós temos aí a questão 139 da prova amarela do Enem do ano passado, 2019, certo? Veja que as questões são muito contextualizadas, por isso que a questão da leitura e interpretação é primordial, além do básico, né, em matemática. Aí diz o seguinte: a ingestão de sódio no Brasil, que já é normalmente alta, tende a atingir os mais elevados índices no inverno, quando cresce o consumo de alimentos calóricos e condimentados. Mas o sal não é um vilão
ele pode e deve ser consumido diariamente. É verdade, né? Salvo algumas restrições. Para uma pessoa saudável, o consumo máximo de sal de cozinha, cloreto de sódio, né, que se estuda lá na química, não deve ultrapassar as 6 gramas diárias. E quer dizer que você só pode consumir diariamente 6 gramas de sal, ou 2,4 gramas de sódio. Confesso que eu consumo muito mais, mas é o recomendado, né? Considerando que o sal de cozinha é composto por 40% de sódio e 60% de cloro, né? E essas informações estão disponíveis aqui, mas não é interessante para a questão. O interessante até agora é que o consumo de sal, veja bem, desse texto todo, a informação mais importante é que o consumo de sal deve ser de 6 gramas por dia. Pronto, passou disso, é excesso, é acima do normal, né? O que mais ele diz? Considere uma pessoa saudável que, no decorrer de 30 dias, veja bem, 6 gramas de sal por dia, no decorrer de 30 dias, consuma 450 gramas de sal. Ora, 6 gramas por dia é o ideal. E uma pessoa saudável consumiu 450 gramas no mês, 30 dias, de sal de cozinha, né? Aí ele diz, o seu consumo médio diário excede. Ele já afirmou que ele está consumindo mais que o que deve. Deve ser eu, viu? Ó, o seu consumo diário excede ao consumo máximo recomendado diariamente em quantos por cento? Vamos pegar as informações? Só pode consumir 6 gramas por dia. Correto? Só pode consumir 6 gramas por dia. Depois, alguém aí consumiu 450 gramas no mês. Alguém aí saudável consumiu 450 gramas por mês. Aí o que é que vai acontecer? Ele já disse que houve um excesso. Mas um excesso de quantos por cento? Como é que faz isso, né? Pegando as informações da questão, diz o seguinte: consumo ideal, 6 gramas por dia. Uma pessoa saudável aí consumiu 450 gramas e o texto já afirma que ele excedeu, não é? Se a gente pegar esse consumo de 450 gramas, foi em 30 dias. Ora, se eu dividir esse consumo para saber o consumo diário, é só dividir. Pode fazer uma regra de 3, né? Mas quem não quer perder muito tempo pode fazer direto. É só dividir 450 por 30. Ora, 450 por 30, tem um corte em 2 zeros aqui e tal, né? Se você dividir 450 por 30, pode-se eliminar esse zero e esse zero, não pode? Simplificação de frações, lembram? E aí, 45 para 3 dá exatamente 15 gramas por dia. Então, veja bem, se o consumo ideal é de 6 gramas por dia e alguém consumiu 15 gramas por dia, que deu aquele consumo de 450 gramas no mês, excedeu, né? Excedeu quanto? Ora, se o consumo é 6 e eu consumi 15, se eu pegar 15 menos 6, houve um excesso de quantos gramas aí? Veja bem, a regra de 3 está presente constantemente na vida da gente. Veja bem, 6 gramas seria o todo que nós deveríamos consumir diariamente, mas excedeu quanto? Ora, eu consumi 15 e o ideal era 6, então está excedendo 9, não é isso? Então, esse 9 é o percentual de aumento de consumo em excesso. Então, 9 gramas vai corresponder a X%. Ele quer saber o percentual de aumento. Veja, 6 gramas corresponde a 100%, 9 gramas, que é o que excede, corresponde a X. Regra de 3, simples e direta. Lembra? Eu
poderia fazer, ó, 6 vezes x, aqui daria 6x, mas eu fiz direto, tá? Igual 9 vezes 100 divididos por 6. Divididos por 6. Pode simplificar aqui? Pode, ó. Pode, né? Pode simplificar aqui? Também pode, né? Ficaria 50 sobre 3, se quiser fazer contas com valores menores. Bom, aqui nós temos, depois da simplificação, nós temos aí 3 vezes 50, que corresponde a 150. 150 o quê? Não é? 150 gramas. Aliás, 150%, não é? Então, esse é o consumo percentual em excesso de sal de cozinha. Claro que nós vamos ver lá nas opções, aqui aparece, no caso seria letra A. Então, veja bem, você pode fazer a simplificação, ajuda nas contas, né? Por 3, né? Aqui daria 3, ó. Aqui daria 2, não é isso? Ó? E aqui ficaria 300, né? Ó, 3 vezes 100 dá 300, dividido por 2 dá 150. Aqui teria várias maneiras de simplificar, certo? O importante é que você consiga um jeito que chegue na resposta e que você ganhe tempo. Certo? Então, o consumo de álcool está muito alto e não é o que se recomenda. Talvez seja até o meu caso, mas a gente... Aqui o objetivo é você entender o procedimento para chegar na resposta correta. Pois bem, pessoal, nós vamos seguir com o nosso estudo, as nossas orientações. Você veja aí que tem muitos assuntos do ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano, que aparecem constantemente nas questões, além de muita leitura e interpretação. Bom, na questão 140 do Enem do ano passado, 2019, da prova amarela, diz o seguinte: uma pessoa comprou um aparelho sem fio para transmitir músicas a partir do seu computador para o rádio de seu quarto. Até agora não é uma informação interessante, mas que não vai ser utilizada na questão. O que mais? Esse aparelho possui 4 chaves, certo? Aí começam a aparecer coisas importantes. Ó. Esse aparelho possui 4 chaves seletoras e cada uma pode estar na posição 0 ou 1. Quer dizer que o aparelho aí tem 4 chaves, 1, 2, 3, 4, e que cada uma, essa informação é importante, ó, cada uma pode estar na posição 0 ou 1. Ok? O que mais? Cada escolha das posições dessas chaves corresponde a uma frequência diferente de transmissão. Muito bem. E o que ele diz? O que ele quer? A quantidade de frequências diferentes, já que cada posição corresponde a uma frequência, né? Então, a quantidade de frequências diferentes que esse aparelho pode transmitir é determinada por... E aí, se nós temos 4 chaves, cada uma com 2 opções, 0 ou 1, e cada posição determina uma frequência. Como é que a gente faz? Tem mais de um jeito? Enfim. E aqui estão as posições para saber a quantidade de frequências que a pessoa pode obter. Não é isso? Então veja bem. Nós temos 4 chaves, como falamos anteriormente, né? Aqui estão as 4. São independentes. Cada chave pode estar na posição 0 ou 1 e cada posição tem uma frequência. Não é assim que o texto diz? Pois veja bem, se a gente lembrar dessas possibilidades, utilizando aquelas propriedades da multiplicação e potência, nós temos aí 2 que aparece 4 vezes. Transformando isso em potência, é 2 elevado a 4. E o que é 2 elevado a 4? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Lembra que nós temos aí
16, né? Para cada chave ele tem 2 opções. Essa informação refere-se aqui. Aqui nós fizemos direto a potência, mas você sabe, no estudo lá das potências, né, do 8º ano em diante, que se aprofunda mais, aqui seria 2 vezes 2, vezes 2, 4 vezes. Não é assim? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, e 8 vezes 2 dá 16. Mas veja que você poderia fazer as combinações também. Só que, no caso aí, a opção que aparece, né, que corresponde a 16 é a letra D, né? Como você poderia fazer as combinações? Né? Uma das possibilidades, você tem aqui as 4 chaves. Isso dá mais trabalho, eu não recomendo porque se perderia muito tempo, ia faltar tempo lá no final para resolver as outras coisas, né? Mas, por exemplo, você pode fazer aqui a posição das chaves, ó, 0, 0, 0, 1. Não é uma possibilidade isso? Mas você tem que fazer isso com todas as combinações, aí levaria mais tempo, tá? Então, esse método de transformar em potência e resolver chega mais rápido, certo? Meus queridos, é isso. Vocês vejam que aparecem muitos assuntos do ensino fundamental, né? Lembrando, tem questões aí, talvez não dê para a gente chegar até lá, que você precisa de equação do 2º grau, que se estuda lá no 9º, certo? Então, todos os assuntos são importantes, precisa realmente de uma dedicação boa para poder obter um resultado positivo. Lembrando que o que cansa o estudante do Enem é muitas questões, todas contextualizadas. Você tem que pensar para ir organizando o pensamento, certo? Mas um grande abraço a todos e boa sorte na sua avaliação. Lembrando que nós temos ainda o segundo tempo, vamos dizer assim, o segundo bloco. Nós vamos organizar mais algumas questões para lhe auxiliar nesse seu, vamos dizer assim, na sua vida estudantil, né? Lembrando que tem que buscar sempre o melhor dentro do que a sua escola oferece. Veja que nós passamos aí por diversos assuntos e cada um é estudado detalhadamente na educação básica. Pois um grande abraço, valeu!